Pessoa extraordinária, a paz do Senhor Jesus. Que maravilha, que bom. Chegamos hoje, hein? Quinta-feira, esse dia lindo que fez o Senhor, para que assim o nome dele seja glorificado, exaltado e enaltecido. Que bom, que maravilhoso é chegar hoje aqui, com muito crescimento, com muito aprendizado, desenvolvendo a cada dia e sendo cada dia mais abençoado pelo nosso Senhor. Que o nosso Deus te abençoe, te guarde, que o Senhor nosso Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e lhe dê bênção sem medida. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Sejam todos muito bem-vindos a este momento, a esta maratona incrível, o qual estamos aprendendo muito mais e nos reciclando sobre a questão da oração. Que coisa boa os dias que passamos aqui com o nosso pastor presidente estadual, com o pastor Axson, com o pastor Jorge Costa, e hoje não vai ser diferente, hoje vai ser impactante com a presença do pastor Diego Rodrigues, esse grande homem de Deus, Master Coach, um homem muito preparado, o qual vai juntamente contigo, falar um pouquinho mais sobre a importância da oração neste tempo de pandemia. Antes de iniciar aqui orando e chamando aí o nosso querido pastor Diego, eu convido você a compartilhar. Você está vendo esse aviãozinho aí embaixo? Manda esse aviãozinho aí para o máximo de pessoas possíveis. Umas 10 pessoas no mínimo, mande aí, convide essa pessoa para juntos mergulharmos na palavra de Deus. Eu tenho certeza que esta noite será extraordinária. Esta noite será ímpar para a minha vida, para a tua vida, no nome de Jesus. Orando e já iniciando, porque hoje vai ser, eita glória, vai ser bênção. Quem já vai entrando aí já vai dizendo a paz do Senhor, glória a Deus. Ó, pastor Diego Rodrigues já está com a gente, já vai dizendo aí a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Já vai dizendo aí coisa boa de Deus, marcando seu amigo, e Jesus vai estar maravilhosamente te abençoando. Senhor nosso Deus, Pai, conduza-nos, ó Senhor, em mais esse dia de live, em mais esse dia de bênção, em mais esse dia que fez o Senhor. Meu Pai, como o Senhor tem nos abençoado, quantos testemunhos, ó Pai, eu tenho recebido, Senhor. Quantos testemunhos já tenho recebido dos resultados que estas lives têm ocorrido nos corações. Eu tenho certeza absoluta que esta noite também será ímpar para os corações. Meu Deus, abençoe aqueles que estão entrando, aqueles que já entraram, aqueles que hão de entrar, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, aqueles que vão assistir, as famílias, a igreja do Senhor que está comigo, meu Pai, abraçando esta visão. Que o Senhor abençoe rica e poderosamente. Senhor, conduza-nos, usa a minha vida, usa a vida do pastor Diego, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Entra forte comigo aí. E vamos dar glória a Deus. Pastor Diego, agora é contigo, meu parceiro. Para a gente dar glória a Deus junto. Maravilha! Glória a Deus! Meu Deus! Eu tava vibrando aqui já, cara. Meu Deus do céu, pastorzão. Tô vibrando aqui, cara. Só essa oração aí já valeu a pena. É isso. Que Deus continue falando conosco. Que o Espírito Santo possa estar conosco nessa live. Que não seja apenas uma live, mas que seja uma noite de muita transformação. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Prazer enorme, uma honra para mim receber o senhor aqui. O senhor não sabe da satisfação. Este homem aí, gente, que você está vendo aí, é o meu mestre de coach, é um homem muito preparado, levantado por Deus, o qual é minha referência nessa questão aí. E para mim é uma honra ter o senhor aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Já recebe aí o abração da minha parte, da parte da minha esposa, a pastora Daiane, da minha família. Nós te amamos já, viu? Ah, gratidão, cara. Gratidão, pastor. Te amo muito também. Para mim é uma honra. É um tipo de conteúdo que eu nunca entreguei para minha audiência, então eu sei que tem pessoal entrando aqui já, pessoal que me segue. Embora eu seja pastor, né, embora eu
ajude na liderança já dentro da igreja já há alguns anos. Não é um conteúdo que eu dou ênfase na minha, né? O meu conteúdo eu levo mais para a parte profissional. Só que cada vez mais eu senti o Espírito Santo me chamando desde o ano passado, sentindo essa pressão positiva, né, de me inclinar para falar cada vez mais abertamente mesmo do reino, também no meio profissional. Então, assim que você mandou esse convite, eu falei, poxa, é o momento, vamos falar sobre oração, não tem o menor sentido não falar desse tema, não faz o menor sentido não ter uma vida com Deus, e ter vida com Deus sem oração, na verdade, você está se enganando, né? Não está tendo vida nenhuma com Deus, na verdade. Está falando que é amigo, mas amigo você conversa, né? Amigo você conversa com ele, no mínimo. É verdade, pastor, verdade mesmo. Então, mas é uma satisfação. E ouvi-lo falar dessa questão aqui alegra muito mais o meu coração. O senhor que é pastor, eu não sei, era pastor de jovens também, né? O rapaz tem uma mentalidade muito para cima aí. E eu tenho certeza que o meu pessoal também vai ser abençoado grandemente pela sua vida, pela Amém. ministração hoje. E vamos que vamos, viu? Vamos que vamos. Bora Eu lá. vou dar o toque de partida aqui, o senhor comanda o restante aí. Aí Manda é com o bala, senhor. manda bala. Glória a Deus. Pastor Diego, em primeira mão aí, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Muito bom mesmo tê-lo com a gente aqui. Isto mostra que, mediante os seus grandes compromissos, o senhor é um camarada muito cheio de compromissos, né? Cheio de bagagens, agendas. Não é fácil, mas eu estou honrado de você ter tirado um tempinho precioso, para mim é precioso, do seu tempo para abençoar. Isso é humildade também, né? Um espírito de humildade, o Senhor honrar a gente desta forma. Isso é para poucas pessoas, mas o Senhor é diferente, o Senhor é extraordinário. Amém. Abençoe. Tamo junto. Pessoal que está entrando aí, seja muito bem-vindo. A todos que estão entrando, Deus te abençoe. Amém. Nossos amigos, pastores, espalhados aí de toda a Bahia, amém, que está entrando. Pastor Leones, Feira de Santana e outros aí de Poções, outras regiões. Deus abençoe a todos os nossos amigos que estão entrando. Já vai mandando esse aviãozinho para uma multidão de gente aí, nos grupos do WhatsApp da sua igreja. Vai ser bênção demais esta noite. Desde segunda-feira, pastor, estamos falando sobre a questão da importância da oração nesse tempo de pandemia. E nós temos recebido aqui pessoas muito especiais falando sobre esse tema. Esse tema, para mim, ele é uma fonte inesgotável. Toda vez que nós falamos desse tema, nós saímos com mais sede, com mais vontade, com mais desejo de falar, porque é um tema mais prático do que a questão teórica, é um negócio mais prático. Quem se relaciona com essa questão é abençoado, é enriquecido. E para este tempo agora presente, é uma questão de prioridade mesmo, em dar valor à questão da importância da oração, né? Esse tempo agora requer intimidade, requer comunhão, requer relacionamento com Deus, requer um nível maior de intimidade. Então, por isso nós estamos trazendo o povo para voltar-se a isso, a oração. O povo, nesse tempo agora, está muito vazio, entre aspas, gente. Eu não estou chamando ninguém assim diretamente de vazio, mas eu estou entendendo que as pessoas estão querendo viver algo novo. As pessoas estão cansadas de viver uma capa, uma religião, uma liturgia. As pessoas querem viver uma experiência profunda, uma experiência extraordinária com Deus. E para isso, as pessoas precisam saber como usar a ferramenta. Tem gente, pastor Diego, que tem a ferramenta, mas não sabe que tem a ferramenta. Tem gente que tem a ferramenta, mas não sabe usar a ferramenta. E através desta maratona aqui, com certeza será de bênção para essa pessoa, pois clareará, né, a sua mente, estará abrindo, né, vai ser divisor de águas para a vida de pessoas e eles serão abençoados. As pessoas estão feridas, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão precisando mesmo de Deus mesmo. Pastor, é contigo, toca o barco aí, o negócio vai ficar quente agora. Bora lá, bora lá. E aí você me segura aqui, ó, aí eu não sei o que você tem preparado de pergunta, se eu passar aqui do limite, você me fala.
Eu quero pontuar, pastor Paulo, duas coisas que você falou nessa tua introdução. Primeira coisa que você falou que, assim, ó, como eu tô como convidado, eu sei que quando a gente promove alguma coisa, a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso para não machucar algumas pessoas próximas. E aí na fala do pastor, você falou assim, ó, eu não tô chamando ninguém de vazio, não. Tô aqui, né, falando de forma figurativa e tal, e aí, como eu sou o convidado, eu posso colocar uma bomba aqui, porque daí tá tudo bem, se a pessoa não gostar, ela não me segue no Instagram e tá tudo beleza. Não, o fato é, existem pessoas vazias aqui nessa live. E o bom é que você tá na live certa. Você tá no lugar certo. Demonstra que, por mais que você esteja vazio, você tá buscando. Parabéns por isso. Eu vou te dar porrada, só que porradas com muito amor e carinho. Quem me segue já há algum tempo sabe disso. Eu posso falar coisas que você vai gostar, ou posso falar coisas que você precisa ouvir. E aqui está o primeiro ponto, pastor. Eu vejo que algumas pessoas estão vazias porque elas procuram se preencher com algo que ela gosta de ouvir e não aquilo que ela de fato precisa ouvir. Jesus não falava o que as pessoas queriam ouvir. Jesus falava o que as pessoas precisavam ouvir. E até hoje, Deus não mudou. A palavra diz que Deus não muda. Deus, ele fazia o que tinha que ser feito desde a eternidade até a eternidade. De eternidade a eternidade, Deus vai ser o mesmo. Ele não vai falar para o ser humano aquilo que ele quer ouvir. Ele vai fazer aquilo que nós precisamos, ponto. Então, não tem problema algum estar vazio. O problema é estar vazio, não reconhecer que eu estou vazio e não fazer nada para mudar isso. Esse é um problema. Sim. E aí uma outra fala que você disse, que, poxa, isso daí é um negócio que tem que ser um chacoalhão para as 20 e tantas águias que estão aqui com a gente, né? 20 irmãos e irmãs que estão aqui com a gente. Você precisa entender isso que nós vamos falar aqui agora. O pastor Paulo falou o seguinte, é um tema muito importante para a gente falar, principalmente agora, na pandemia e tudo mais. Entende o seguinte, irmão, se você está mais preocupado com a oração agora na pandemia, talvez você não tenha entendido a importância da oração. Porque é como se eu falasse o seguinte, você tem que tomar água, só que você tem que tomar água só quando você faz atividade física, porque daí você perdeu bastante líquido. É assim que funciona? Não, cara. Você tem que tomar água todo dia. Você não deve tomar água só no dia que você faz atividade física e você se desidratou mais. Você não tem que tomar mais água o dia que você suou bastante, você teve febre e por isso você se desidratou. Você deveria tomar água todos os dias. A oração não é para esse momento da pandemia. A oração não é para os últimos dias, quando a igreja for perseguida. A oração não é pro dia mal, quando você tá mal pra caramba. A oração não é no dia legal, que você agora vai fazer uma oração de gratidão a Deus, porque Deus fez algo diferente na tua vida. A oração é um estilo de vida, cara. E enquanto eu te falo isso me provoca também. Isso me provoca. Porque senão, cara, às vezes eu vejo pessoas falando o seguinte, não, porque tem uma música na igreja que eu congrego, uma música que nós cantávamos há muitos anos, na minha juventude, eu tinha ali 17, 18, 19 anos, eu não sou tão velho, eu tenho 31 anos aí, mas já fazem alguns anos que eu passei dos 17, tinha uma música que falava o seguinte, Jesus, meu melhor amigo, e sempre será. Nada fará isso mudar, Jesus, meu melhor amigo. E eu ficava pensando, cara, se Jesus é teu melhor amigo, você fala com seus melhores amigos. Você passa tempo com o melhor amigo, entende? E aí eu vejo pessoas que falam que acreditam em Deus. Não, eu sou crente. Cara, eu acredito em Deus, ele é meu amigo e tal. Beleza. Se ele é teu amigo, para amigo você conta seus medos. Para amigo você conta seu próximo passo. Para o amigo você conta os seus anseios, seus sonhos, seus desejos. Ontem à noite, era 11h30 da noite, eu estava ouvindo uma pregação do Luciano Subirá, falando sobre o poder da vontade. Daqui a pouco eu vou trazer palavra, já que eu estou tirando tudo isso da minha cabeça. Eu vou trazer a Bíblia aqui para justificar tudo isso que eu estou falando. Mas durante essa ministração do Subirá ontem, ele falava o seguinte, ele falava sobre o poder da vontade. Ele fala que Deus tem a vontade boa, perfeita e agradável dele, como dizem Romanos. Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade. Só que Deus nos deu o poder da vontade também. E Deus, diferente do diabo, que não respeita... O diabo não te pede permissão para entrar na tua vida. Ele chuta a porta e acabou. Se ele vê uma brecha, ele derruba. Apocalipse diz que Jesus está à porta batendo. E aquele que ouvir a batida, responder, abrir a porta, ele vai entrar e vai cear. Então ele está pedindo permissão para algo
se eu convidá-lo para sentar à mesa e ouvir o que está no coração dele, eu também vou poder expressar a minha vontade. Falar assim, nossa, Jesus, essa vontade faz total sentido, que legal, tamo junto, eu quero fazer isso. Eu me predisponho. E olha só, assim como Jesus nos ensina, assim como Deus nos ensina a não jogar pérolas aos porcos, Deus não nos ensinaria nada que ele também não faz. Presta atenção nisso que eu vou te entregar agora. Presta muita atenção. Se você está com papel e caneta, anota o que eu vou te falar. Deus não nos ensina nada. Nada do que está na Bíblia não é algo que o próprio Jesus não faria. Quando ele nos ensina a não jogar pérolas aos porcos, sabe o que ele está dizendo também? Que ele, como Deus, também não confia nada na mão de pessoa que não vai fazer nada com aquilo que ele está confiando. Uau, coisa boa. Agora, como Deus vai confiar coisas nas minhas mãos se eu não sei o que está no coração dele? Como Deus vai confiar coisas nas minhas mãos se eu não oro, se eu não passo tempo com ele, se eu não converso com a pessoa que tem os melhores planos para minha vida? Não faz o menor sentido. Ele não vai confiar coisas nas suas mãos, não vai confiar coisas nas minhas mãos se eu não sei o que passa no coração dele. Então, oração não é para um momento de crise. Oração não é para um momento de gratidão. Oração é para todo instante. Vou trazer a palavra aqui. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Regozijai-vos sempre. Se você está anotando aí, 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Cara, a palavra não fala para orar no dia legal e no dia que não está tão legal. A palavra é muito clara. Regozijai-vos sempre. Estejam alegres. Estejam felizes. Ah, pastor Diego, você não sabe o que passa na minha vida. Não, deixa eu te falar um negócio. Você que está assistindo a live não sabe o que passa na minha vida. Sim. Você tem problemas aí, eu tenho aqui, irmão. Abraça a tua cruz e bora, cara. Vamos pra cima. Ah, pastor Diego, mas tá difícil aqui, eu sei, cara. Eu me solidarizo com você. Eu não sou um cara lunático que tô vivendo no planeta Marte enquanto a Terra tá passando pela dificuldade que tá. Eu sei que tá difícil. Só que eu olho pro meu maior exemplo, para Jesus. Jesus estava no monte, ele estava ali orando, horas antes de ser crucificado. Ele pede ajuda para os discípulos para orarem com ele, porque no momento de aflição o estilo de vida de Jesus não mudou no momento de aflição. Jesus já orava. Jesus já tinha um estilo de oração. Ele não foi orar só porque estava na hora da morte dele. Não, cara, ele foi orar porque é o que ele fazia sempre. Uau. Ele fazia sempre isso. Aí ele vai orar. Aí os melhores amigos dele não estão com ele. Então não vem me falar que a tua vida é difícil. A vida de Jesus foi difícil. Jesus, no momento de mais aflição, ele estava sozinho. Sozinho. A galera dormia. E você vem falar que eu estou sendo muito duro? Cara, eu posso estar sendo duro. Por quê? Porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu nem estaria nessa live. Eu te amo demais. Só que por te amar muito, eu preciso te falar algumas verdades que talvez outros pastores ou outras pessoas não te falam. Sim, verdade. Se você não acordar para a vida e viver 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, você não vai viver o melhor de Deus para você. A palavra é clara. Regozijai-vos de vez em quando. Regozijai-vos no dia que está tudo dando certo. Regozijai-vos quando você é promovido. Regozijai-vos quando você está bem empregado no mercado de trabalho. Não, cara, a palavra diz, regozijai-vos sempre. Tá difícil? Cara, agradece pela vida. Você ainda está respirando, agradece. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ora a todo instante. Ore não porque você está passando por uma crise. Ora porque orar é como tomar água. É todo dia, é todo instante. O teu corpo precisa de água, o teu corpo físico precisa de alimento físico. O teu corpo espiritual, você é espírito, alma e corpo. Se você não alimenta o teu espírito, você simplesmente vai morrer. Então, oração, ela não deveria ser tratada como algumas pessoas tratam. Vamos fazer uma campanha de oração. Eu não estou falando mal de campanha de oração aqui não, tá? Pelo amor de Deus. Eu acho que tem que fazer e tudo mais. O ponto é, tem pessoa que só vive de campanha. Sim. Tem gente que só ora quando o pastor fala, gente, vamos fazer uma campanha de oração. Aí o pastor Paulo faz a campanha, aí o irmãozinho vai lá e ora. Meu Deus, cara! Se teu pastor tiver que te falar para orar, é como se o seu pastor tivesse falado assim, não esquece de tomar água, hein? Não esquece de comer hoje. Não esquece de dormir, hein? Porque se você ficar alguns dias sem dormir, você morre. Não esquece de comer, porque senão você morre. Cara, tem cristão que espera o pastor fazer campanha de oração ou campanha de jejum para ele jejuar e orar. Irmão,
Orar e jejuar é estilo de vida, meu brother. Se você é do reino, falar com Deus deveria ser sua prioridade. Ter o devocional todas as manhãs, ou todo dia à noite, sei lá quando é que você vai fazer seu devocional. Mas faça um momento de devoção, um momento que você vai ouvir os planos de Deus para você. Porque, na verdade, Me empolguei aqui, pastor. não, forte demais, está muito bom, muito bom. Estou aqui só alimentando e alimentando mais. Porque, na verdade, pastor, muitas pessoas não sabem o real significado da palavra orar, oração. As pessoas conhecem simplesmente na questão do dicionário mesmo, da etimologia da palavra. Muitos conhecem a fundo, muitos têm livros, muitos estudos em estudos e estudos, mas não sabem, na real, o significado de oração. Por isso que, para muitos, a oração se tornou um pesar. Para muitos, oração é uma carga muito pesada. Para muitos, oração é dificuldade. As pessoas conseguem conversar o dia inteiro, o dia inteirinho. Passa o dia inteiro. Esses dias eu estava conversando com minha mãe, ela conversou praticamente umas 6 horas, a gente estava conversando no telefone. Imagine a questão. Então, imagine 6 horas conversando com o pai. Imagine 6 horas de relacionamento. Ah, mas eu não tenho o que falar. Mas a gente conversa com tanta gente. A gente conversa até com pessoas desconhecidas e a gente não sabe o real, né? Muitas pessoas não sabem. Não é somente o diálogo, porque diálogo a gente conversa com todo mundo. Bom dia, vizinha, boa tarde, vizinho, boa noite, bababá. Quando se fala de oração, é tudo aquilo que o senhor falou, né? E um pouquinho a mais aí, a questão de relacionamento, intimidade, né? A gente não criar bloqueios para a oração, a gente abrir o nosso coração, nos relacionar, sem hipocrisia, sem dar volta, sem criar aquelas crenças religiosas que o estilo de oração é assim, a forma de oração tem que ser assim, tem que ser de joelho, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, a gente se lançar, a gente se jogar, a gente conversar. Tem coisas que a gente se abre com pessoas que a gente nem conhece, mas com Deus a gente tem dificuldade. Então, Exato. está na hora de a gente aprender esse hábito. Tem muita gente que está morrendo com a ferramenta na mão. Tem A gente ferramenta que está com a água na mão, com a água ali no copo, a copo está na mão e a pessoa está morrendo de sede. Eu estou com sede, o copo está na mão. Ora por mim. Pastor, se eu mostrar para o senhor aqui o quanto de mensagem que eu tenho recebido ao decorrer dessa semana, eu estava contando com a minha esposa aqui, cerca de 30 mensagens que eu recebi, dessas 30, 18 é pessoas com depressão e maioria delas pessoas crentes, servem a Deus, vão para a igreja. Aí pergunto, cadê o nível? Claro, é uma doença, precisa de ajuda, precisa de acompanhamento, precisa disso, daquilo outro, mas entendo. Mas eu não estou aqui falando mal do pessoa que está passando por essa dificuldade, Sim. só quem não sabe o que é, mas eu estou falando a questão de relacionamento, a questão de intimidade, né? Está na hora da gente sair da caixa, como o senhor sempre fala aí, a gente Sim. sair da caixa e decolar. Cara, eu vejo que o que bloqueia muitas pessoas, pastor Paulo, é o seguinte, né? Você falou o seguinte, eu conversei com a minha mãe durante 6 horas. E aí, quando você dá esse exemplo, algumas pessoas já ligam a lanterna assim, ó, já ligam a luzinha assim, pô, mas beleza, você estava conversando com a tua mãe estava te respondendo, aí tinha um diálogo, né? Só que, poxa, eu nunca ouvi a voz de Deus, eu falo com Deus e não vejo resposta e tal. Aí aqui mora um grande problema. A grande maioria das pessoas acham que quando ela vai começar a orar a primeira vez, ela já vai ter muita habilidade, vai estar num nível de desenvolvimento tão grande que ela vai ter uma percepção, uma revelação muito grande. E aqui está uma orientação que eu vou compartilhar com vocês, muito, muito, muito importante. Que é a seguinte, todo comportamento que nós temos na vida, todo comportamento, no primeiro momento ele é mecânico. Todo comportamento. Então, por exemplo, eu não sei falar em público. Aí eu vou lá desenvolver técnica. A primeira vez que eu vou falar, vai ser mecânico, vai ser meio durão, vai ser difícil e tal. Depois, de tanto repetir, eu vou melhorando naquilo. E eu vou desenvolvendo habilidade. Eu não sei, eu me casei. Cara, você entra pro casamento, você fez curso de casados para sempre, você fez o preparativo ali dos noivos e tal, você viu a teoria. Aí você vai pra prática. Meu irmão, na prática você dá cabeçada, na prática você erra. Você vai treinando e você vai desenvolvendo uma habilidade. A oração não é diferente.
Você vai orar a primeira vez, você fala, nossa, que negócio difícil, né? Eu tô falando com Deus, mas parece que não vai. É isso mesmo que é oração, é assim. E aí você insiste. Você repete, você conversa, você abre teu coração. Aí tem um dia que você tá chateado, você senta para reclamar com Deus. Fala, Diego, eu posso reclamar para Deus? Pô, se você não puder reclamar pro teu pai, você vai reclamar para quem? Eu prefiro que o João e a Giovana, meus filhos de 4 e 2 anos, eu prefiro que eles sejam meus amigos ao ponto de falar assim, papai, eu não gostei do que você fez, papai, eu tô chateada com isso, papai, cara, eu vou amar se meus filhos me chamarem para ter esse tipo de conversa. Então, pô, sentar com Deus e falar, Deus, eu não tô entendendo nada que você tá fazendo. Pô, Deus, pelo amor de Deus, fala comigo. Eu não tô enxergando, fala. Cara, converse com Deus. Converse com Deus. Coloque suas reclamações no altar. Se tem uma pessoa que você pode conversar e expressar o que está no teu coração, é no altar, cara. É no colo do teu pai. Você vai reclamar para quem? Vai reclamar pro governo? Vai reclamar do Bolsonaro? Do Lula? Cara, vai conversar com Deus, entende? Vai falar com o teu papai. E no começo vai ser mecânico. Se você que está aqui na live, você não tem o hábito de orar, a primeira vez vai ser desafiador, a segunda vez vai ser meio cansativo, mas depois vai virar natural. Sabe aquela pessoa, pastor? Não sei se você já teve essa pessoa, que você conheceu a pessoa e a primeira conversa foi meio engessada. Travada, sim. Travou. Cara, não sei o que eu falo, será que tal? Aí você marca uma outra reunião, uma outra conversa. Aí flui um pouquinho mais. Aí daqui a pouco você tá melhor amigo da pessoa, tá levando ela pra tua casa, ela tá indo na sua, você tá indo na dela, você tá comendo pizza com ela, você tá saindo vai pro culto junto, você vira um amigo. Sim. Deus é uma pessoa. É uma pessoa. Verdade. E ele vai compartilhar coisas mais intensas a partir do momento que ele entender que ele pode confiar coisas maiores. É tempo, é insistência, é persistência e as coisas vão acontecer. Verdade, pastor, verdade. E até aquelas pessoas, né? O senhor está usando um exemplo aí, aquelas pessoas que a gente acha que, rapaz, não vai dar certo. Esse diálogo com esse rapaz aí não vai dar certo. O temperamento dele é diferente, a forma dele é diferente, não vai dar tão certo. Aí daqui a pouco, quando a gente começa a bater o papo, lançar uma conversa, ou daqui a pouco a gente pensa, moço, que pessoa legal, que pessoa... no sentido concernente a Deus, a mesma coisa, a gente pensa que, poxa, vai ser difícil conversar com Deus. Vai ser uma coisa meio complicada, não sei nem como começar, não sei nem o que fazer. Mas é só dar o primeiro passo. É só tomar a primeira iniciativa. Mas tomar o primeiro passo fazendo o quê? Simples, abrindo o seu coração. Você está feliz? Esbanje a sua felicidade no altar do Senhor. Você está triste? Esbanje a sua tristeza no altar do Senhor. Você está angustiado? Extravasa na presença do Senhor. Ah, pastor, eu estou com problemas insolúveis, problemas complicados, problemas impossíveis. É um motivo de oração. Olha um meio de oração. Olha uma forma que você... Olha palavras que você tem para usar. Então, só basta querer, né, pastor? Só basta ter essa atitude aí. Né? Só basta querer. Eu acho que essa é a palavra, tem que querer. Se você não quiser, isso que você falou agora é algo muito importante. Se você não quiser estar na presença, não vai rolar mesmo. Se você não quer estar na presença de Deus, cara, Deus não vai fazer muita questão. Eu vejo pessoas usando alguns textos bíblicos fora de contexto. Ah, não, Jesus é o bom pastor, ele deixa 99 para ir atrás de uma que está perdida. Sim, Jesus faz isso. Só que essa uma está perdida e quer ser encontrada. Ela está perdida, ela não fugiu. Ela não está indo na contramão. Quando ela é encontrada, ela fala, nossa, Jesus, ainda bem que você me encontrou, eu quero estar com você. Então, Jesus deixa as 99 para ir atrás de uma que quer. Ele não vai ficar se esforçando por aquela pessoa que é aquela pessoa que está indo na contramão, que ela não quer estar com ele. Agora, imagina você com desejo de estar com alguém. E eu gosto sempre de trazer Deus como pessoa, porque às vezes as pessoas não conseguem se conectar com a palavra porque coloca Deus Deus está lá no terceiro céu, acima das nuvens, dos anjos, dos arcanjos e tal. Meu Deus é uma pessoa, ele está em essa posição de honra, você tem que honrar a Deus. Ele está numa posição acima de você. E ao mesmo tempo ele se fez carne, ele é teu pai, ele é uma pessoa próxima. Uma pessoa próxima. Então imagina o seguinte, vamos trazer uma metáfora, pastor, humana, para depois a gente conectar na parte espiritual. Você me convida para estar na live com você. E eu falo para você, pastor Paulo, não quero. Não quero, obrigado. Você vai insistir no convite? Se eu já te falei que eu não quero?
Não, senhor. Não compensa. Não Eu não compensa. demonstrei nenhum interesse de estar na tua presença. Você vai se importar de estar na minha? Não, senhor. Não faz sentido. Aí Faz agora, sentido. eu imagino, agora vamos associar a Deus. Se eu não demonstro uma predisposição, um desejo ardente, uma vontade grande de falar, Deus, eu não sei nem como orar. Eu tô nessa maratona com o pastor Paulo, eu entendi tudo isso, mas eu nem sei como, eu não sei nem como começar. Mas a verdade é, eu tenho um desejo ardente. Glória a Eles Deus. falaram que você fala, então já que você fala, eu vou dobrar o meu joelho, vou entrar no meu quarto, vou ficar em pé, enfim, do jeito que você quiser. Eu quero muito. Eu te prometo, você que está nessa live, você não precisa ter as palavras certas. Você não precisa ter a posição certa no teu quarto, a hora certa. Se você tem um desejo ardente de estar na presença de Deus, isso é mais do que suficiente para ele te responder, para ele te proporcionar uma experiência diferenciada. Por quê? Glória. Porque ninguém quer estar com quem não quer estar com ele. Eu não gasto tempo com quem não quer estar comigo. Cara, eu não faço questão. Se a pessoa não faz questão de estar comigo, eu não faço questão de estar com ela. Não faz sentido. Eu não vou ficar humilhando a atenção. Eu não vou ficar mendigando a atenção de ninguém. Deus não é um Deus mendigo, que vai ficar mendigando a tua oração. Quem precisa de orar é você, não é Deus. Se você orar, cara, isso também é forte. Meu Deus, eu tô muito agressivo, acho, aqui hoje. Presta atenção. Se você não orar, Deus continua sendo Deus. A oração não é para Deus, a oração é para você. Se você não Uau. orar, Deus continua sendo Deus, irmão. Não, não vou orar não, tô bravo com Deus. O problema é seu. Não, não vou orar não, tô triste hoje. O problema é seu. Ah, não vou orar não, porque cara, o problema é seu. Deus continua sendo Deus. Ponto, cara. Agora, se você tem desejo, aí eu quero estar lá com ele. Já que esses pastores falaram que Deus está ali, eu quero ver se ele está mesmo. Vai com desejo, vai com o coração desafiador, desafiando Deus no sentido de eu quero te ver, não desafiando de eu duvido de você, mas desafiando de eu quero estar contigo. Sim. Somente esse desejo ardente é mais do que suficiente para atrair a presença de Deus. Porque Deus quer estar com pessoas que desejam estar com ele. Desejam estar com ele. Uau, que coisa boa, coisa boa. Coisa boa, coisa boa. Não tem nada melhor do que fazermos alguma coisa com desejo. Não tem coisa melhor do que fazermos alguma coisa com ardência no nosso coração. Poxa, é coisa maravilhosa. E muita gente não vai ter o desejo. Aí, concernente à oração, é igual a água. A diferença entre desejo e necessidade. Para o desejo chegar, eu creio que a necessidade tem que vir primeiro. A necessidade tem que arrastar primeiro, né, pastor? Ela tem que vir. Poxa, eu necessito, eu estou precisando, a minha vida está necessitando, eu estou morrendo. Então, quem não reconhece que precisa de ajuda e corre atrás, poxa, nunca vai ter o desejo, nunca vai ter um relacionamento. Nunca vai ver e vai experimentar algo extraordinário na sua vida, não é isso? E eu quero que o pessoal também aí participe, entra junto aí com a gente, né? O bate-papo aqui está muito bom. Responde aí, como diz o nosso pastor aí, tem sentido essa fala que nós estamos conversando aí? Responde aí, por favor. Diz Ó, aí, aprendendo, comenta aí se está aprendendo. fazendo sentido esse bate-papo, gente. Comenta aí para a gente entender se está fazendo sentido para você. Comenta aí nos comentários. Deixa o teu comentário aí. Se tiver pergunta, pode mandar pergunta também, pastorzão? E sim, oxe, bota tocando aí, vai ser bênção, em nome de Jesus. Vai ser Boa. bênção. Coisa boa. Então já entra aí. Se você quiser também contar a sua experiência, talvez você não vai conseguir contar tudo, mas contar um pouco da sua experiência de oração aí. Põe aí nos comentários também, a gente pode ler também sua experiência de oração. Isso vai ajudar muita gente, né? Muita gente que não está tendo aquele impulso para orar, ao ver a sua experiência também pode ser impactado, abençoado, cheio de Deus aí, para a glória do Senhor. Então, compartilha aí e já vai também comentando, participando com a gente. Ó, muita gente Glória a falando que Deus. faz sentido. Muita gente falando que faz sentido. E a Zil, diretamente da Califórnia, nos Estados Unidos, falando que faz Ó, sentido e falando que o seu sotaque é demais, pastor Paulo. Muito legal. bem-vinda. Oi, coisa boa, Muito muito bom. obrigado. Coisa boa, maravilha. Então Bora é lá. isso aí, gente, é isso aí. Eu tenho, na verdade, pastor, muitas experiências com oração. Eu falo de oração e, para a glória de Deus, é coisa importante, muito importante. Não é porque eu estudei sobre oração, não é porque
eu tenho livros sobre oração. Um livro sobre oração, só falta publicar, na verdade, né? Não é por conta Bora, disso. bora. Publica, publica. Publicar. Não, eu estou falando por conta de experiência mesmo. O bom é a gente experimentar. Uma coisa é a gente falar que essa laranja tá azeda, ou tá doce, ou tá salgada. Se eu falar que essa laranja que tá aqui na minha mão, ela está salgada, ninguém pode discordar de mim. Ah, não, mas laranja não é salgada. Mas eu que estou provando, meu irmão. Eu que estou esperando. Então tá na hora da gente sair do campo do físico e partir para o campo da alma e partir para o campo do espiritual para a gente viver Deus, para a gente sentir Deus, para a gente se Exato. envolver, né? Então, o real significado da oração, eu creio, pastor, que se dá nessa questão da gente experimentar, né? Se dá na questão de experimentar. Parece que tem uma pergunta aqui, pastor. Vamos Deixa eu lá. ver aqui. Depois eu vou até comentar isso que você falou agora, que, poxa, para mim faz total sentido. Uau. Não é uma pergunta, mas é algo interessante, ó. Ô, pastor Dimas, a paz do Senhor, pastor. Pastor Dimas aqui mandou uma palavra muito interessante, ó. Tem Muito bom. sim muito sentido a oração. É um grande alimento para mantermos conectados com Deus. Uau, coisa boa, hein? Muito Maravilha. bom. Se você tem uma pergunta, vamos partir para cima. Vamos lá, pastor, toca o barco Que aí. legal. Não, isso que você comentou agora, pastor, de ir para a esfera, experimentar mesmo. Eu vejo muitas pessoas vivendo na teoria. Isso em todas as áreas da vida, não só na parte espiritual, mas pessoas que fazem muita teoria no trabalho, muita teoria no relacionamento. A pessoa fez um monte de curso para o casamento, ela fez um monte de curso de finanças, ela fez um monte de curso de Bíblia, ela é teóloga, ela tem o quê? Técnica, ela tem conhecimento, mas ela não vai para a aplicação. E Jesus, através de Deus, né, através de Paulo, ele deixa uma orientação muito, muito clara, muito direta para a gente. É um texto que eu repito ele inúmeras vezes, eu não me canso desse texto. Quero ler com vocês aqui Filipenses 3, Filipenses 4, desculpa, Filipenses 4, 8 e versículo 9. Presta atenção nisso. Você que está anotando aí, anota, depois medite nesse texto, por favor. Filipenses 4, 8 diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, poxa, eu vou alimentar minha mentalidade de coisas boas, do que merece elogio, do que merece glória, do que merece honra. Só que como eu vou pensar nessas coisas se eu não estou conectado na fonte? Então, mais uma vez, a oração se faz necessária. Se eu não estou conectado numa fonte que jorra algo bom, eu não vou conseguir alimentar minha mente de coisas boas. Só que o versículo que eu quero enfatizar mais é o 9. O 9 diz o seguinte: o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz estará convosco. Algumas outras versões falam o seguinte: aquilo que vocês viram e ouviram de mim, ponham em prática. A nova tradução da linguagem de hoje fala isso. Então eu vejo muitas pessoas na esfera da teoria. Ah, não, a oração realmente é muito boa. Tá bom. Você tem praticado a oração? Porque é exatamente a tua metáfora, pastor. Ah, a laranja tá doce, tá docinha. E presta atenção, irmão, ficar contando bênção do outro é legal, testemunhar é bacana. Só que para de ser, você pode ser. Isso aqui é muito forte também. Quem tá anotando, quem gosta de frases de efeito aí, você pode anotar a frase, mas eu quero que você simplesmente anote a frase. Eu quero que você entenda a profundidade disso. Não seja uma pessoa que só anota a frase para postar no Instagram. Seja uma pessoa que vá na profundidade. Presta atenção nessa frase. Você pode ser uma voz ou você pode ser um eco. Deus não te fez para ser um eco, cara. Deus não te fez para ficar contando bênção de outras pessoas. Quando eu virei palestrante, eu tinha os meus mentores. E quando eu comecei a palestrar, eu tinha que contar a história deles. Por quê? Porque eu estava começando naquela carreira. Só que assim que eu comecei, eu falei, cara, eu não vou ficar contando história dos outros. Não faz sentido. Não faz sentido ficar contando história de resiliência de outra pessoa se eu tenho as minhas histórias de resiliência. Eu comecei
desejar ter as minhas histórias para contar. Deus não quer que você fique falando apenas de Daniel, Moisés, Abraão, Isaac e Jacó. Cara, a gente tem que honrar essa galera. A gente tem que honrar esses homens de fé, essas mulheres de fé, Esther, Samuel. A gente tem que honrar os profetas. Só que Deus quer que você tenha a tua história. Cara, você falar das pessoas de Moisés, quando você vai evangelizar alguém, quando você fala de alguém da Bíblia, a pessoa fala, cara, legal, bacana. E na tua vida, o que está acontecendo? Oh, uau, gente, por favor. Quando você fala de Moisés, tem um efeito bacana. Agora, quando você fala assim, na minha vida, a Sil escreveu aqui, ó, nos comentários, pastor. Deus respondeu a oração dela nessa terça-feira. Ela colocou nos comentários. Ela precisava dar um passo de fé, orou e Deus respondeu para ela na terça-feira. Uma coisa sou eu falar de algo que Deus fez lá em José, lá no Egito. Outra coisa sou eu falar do que Deus fez na minha vida essa semana. Só que para Deus fazer alguma coisa na minha vida essa semana, eu tenho que colocar em prática. Filipenses 4:9. Coloquem em prática tudo aquilo que vocês viram de mim e aquilo que vocês ouviram. É o próprio Jesus falando. Através de Paulo. É Paulo falando através daquilo que ele tinha ouvido que Jesus pregava. Cara, coloque em prática o que Jesus ensinou. Coloque em ação. Porque se você simplesmente ouve, nossa, é verdade, né? Deus faz na vida do pastor Paulo. Na vida desse pastor Diego aí, acho que Deus faz também. Mas será que na minha ele faz? Faz. Se você insistir. No final do ministério de Jesus aqui na Terra, ele dá uma orientação para os discípulos. Ele fala, vão para Jerusalém e permaneçam em oração. Permaneçam naquele lugar, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí acontece ali o derramamento de Pentecostes, né? Atos 1, Atos 2 ali, tem o derramamento do Espírito Santo. Aí eles recebem o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo vem através de uma insistência. Eles não oraram um momento. Jesus não falou para eles assim, ó, vão para Jerusalém, ora uma vez. E aí vocês vão receber o Espírito Santo. Jesus fala para eles, permaneçam naquele lugar até que vocês recebam o Espírito Santo. Eu vejo algumas pessoas que não colocam isso em prática, pastor. Eu vou orar. Já que eu participei dessa maratona aí de uma semana de oração, eu vou orar. Aí quantas vezes a pessoa ora? Uma vez. 2. Sim. É insistência, irmão. É insistência. É ser aquele cara chato. É Jacó segurando o anjo. Anjo, você não entendeu, anjo. Você não vai voltar. Você não vai sair daqui enquanto você não me responder, enquanto você não me der minha bênção. Eu não vou te largar. Deus, eu não saio daqui enquanto você não me falar qual é o próximo passo que eu tenho que dar. Eu gosto muito das histórias dos nossos heróis da fé. E Moisés, chega uma hora que Moisés não queria ir resgatar o povo de Israel. Não queria. Ele briga com Deus ali, Deus fala, você vai, beleza. Aí ele vai. Aí depois que o povo sai, aí Deus fala em alguns momentos, eu vou matar todo mundo. Aí Moisés fala, não vai matar. Não vai. E aí chega um momento que Moisés fala para Deus fala para Moisés, pode cuidar do teu povo. Deus fala para Moisés, pode cuidar do teu povo. Aí Moisés fala assim, meu povo não. Você me levou até o Egito, você me convidou, agora eu não dou um passo se você não estiver comigo. Moisés desafia Deus. Moisés fala para Deus, você me trouxe até aqui, eu não vou dar um passo se você não for comigo. Não, eu vou mandar anjo, eu não quero anjo, eu quero você do meu lado. Se você, Deus, não estiver do meu lado, eu não vou. Agora, como é que você vai desafiar Deus desse jeito se você não tiver intimidade? Cara, olha a intimidade de Moisés, de olhar nos olhos de Deus e falar assim, se você não for, eu tô fora, irmão. Pode parar. Deus, você não entendeu. Eu paro aqui. Eu tava bem lá na minha cidade, eu tava bem cuidando de ovelhas, eu tava ali com meu sogro, com a minha família, tava tudo bem. Agora você vir falar para mim que eu vou avançar sem você, só quem é insistente na oração, só quem é chato na oração, consegue ter esse nível de intimidade ao ponto de falar para Deus, tá difícil, cara. Paizão, tá difícil. Eu preciso saber qual é o próximo passo. Eu preciso saber para onde eu tô indo. Pô, eu não vou se você não for junto. Só é possível fazer esse tipo de oração se você é insistente. É uma pessoa chata, é aquela pessoa que vai ficar no pé de Deus e falar, Deus, eu tô contando com você, agora me mostra o caminho. Rapaz, que coisa boa. Pastor, que coisa extraordinária. Meu filho na fé aqui, Érico, mandou aqui uma mensagem maravilhosa. Uma geração bem informada
estaria na porta do templo, em Atos 3, explicando para aquele coxo sobre a esmola e sobre as pedras que foram usadas para construir o templo. Mas nunca levanta e anda. Uau. Exatamente. Exatamente. Uma geração cheia de conteúdo. Não, porque a pedra pesava 1.500 quilos, tiveram 2 homens para levantar a pedra, porque não sei o quê. É uma geração cheia de conteúdo. Quanto tem de conexão com Deus? Isso, é foda. Eu tô falando, a gente está falando aqui que não é importante ler a Bíblia, que você não precisa ir para a igreja, que você... Não, não é nada disso. O conhecimento é super importante, a palavra é clara, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir é importante, vai alimentar a tua fé, vai te deixar forte. Agora, o que vai te colocar em movimento, o que vai te fazer enxergar aquilo que você não enxerga, é a oração e a ação. É colocar em prática aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Não adianta Deus te dar talentos. A parábola dos talentos é linda para isso. Não adianta Deus te dar talentos e você simplesmente enterrá-los. Deus está te convidando para um momento de ação, de pegar aquilo que Ele está colocando na tua mão e viver. Isso que como que é o nome dele? Érico, maravilhoso. Uma geração informada só saberia ser um eco. Aconteceu lá em tal lugar um milagre, mas ela nunca viveria um milagre. Para de ser eco, para de ficar falando de testemunho dos outros. Busque os seus testemunhos. Deus quer fazer milagres na tua e na minha vida, para que você conte os seus. Tem um texto aqui muito interessante, uma parábola de Jesus, de Lucas, capítulo 18, que é muito interessante. Essa linguagem de hoje é muito interessante. Diz assim: e ele falou-lhes uma parábola com este fim. Qual fim? De que os homens tenham o dever de sempre orar e nunca desfalecer. Dizendo, havia em uma cidade um juiz que temia a Deus, que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele dizendo, vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois disse consigo, ainda que eu não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, o que o senhor falou aí, me incomoda. Rapaz, isso aqui é interessante. Vou vingá-la para que ela não continue a vir a me cansar. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz? Ouviu o que diz o injusto juiz? Da mesma forma o Senhor vingará. Rapaz, de uma forma muito simples, o Senhor está nos dizendo a questão da perseverança, da insistência, do pegar firme, não desistir. As pessoas, elas sempre têm a tendência de sempre começar e nunca terminar as coisas. A questão da procrastinação também inclui-se na oração. As pessoas sempre deixam para amanhã, sempre começam uma coisa e nunca termina. E Jesus aqui, através dessa linda parábola, nos ensinou sobre uma mulher determinada. Uma mulher que não só tinha conhecimentos e habilidades, mas tinha atitude, né? Uma atitude firme, dizer assim, rapaz, eu não vou largar. A minha solução está em cima da atitude desse homem, a minha solução está em cima da ação desse homem. Então, vamos lá. Com certeza, de manhã, de tarde, de noite, a oportunidade estava lá importunando, ajude-me, socorre-me. Só o Senhor pode fazer isso aí. Então, rapaz, a gente precisa estar assim. Exato. Partir para cima com uma atitude. E eu gosto muito dessa parábola porque ela mostra um comportamento que algumas pessoas falam sobre ele, mas não entendem a profundidade desse comportamento também, que é um comportamento de esperança. Por que essa viúva ia todos os dias importunar esse juiz? Porque ela tinha esperança. Só que onde muitas pessoas erram aqui, pastor? Achando que esperança é do verbo esperar. Presta atenção, se você está anotando, anota isso. Esperança não vem do verbo esperar. Esperança vem do verbo esperançar. Esperançar. Uau. Esperançar. Esperança vem de esperançar, não de esperar. Algumas pessoas olham para esse momento e falam assim, eu tenho esperança em Deus. Aí eu falo, legal, irmão, o que você está fazendo? Não, estou esperando em Deus, porque na Bíblia fala que eu tenho que esperar em Deus. Eu falo, opa, peraí, a tua Bíblia tem esse versículo mesmo, só que ela está dentro do contexto. Esperar em Deus não é ficar com o bumbum no sofá aguardando que as coisas se resolvam.
Tá, pastor, mas baseado no que você está falando isso? Baseado numa leitura de Gênesis e Apocalipse. Se você me mostrar nesse livro aqui algum lugar que demonstra um Deus que fez pelo ser humano aquilo que o ser humano poderia fazer, eu paro de pregar a palavra de Deus. Se você me mostrar em algum lugar dessa Bíblia um Deus que era omisso, um Deus que é ativo além daquilo que ele deveria fazer. Deus, ele faz aquilo que é impossível, cara. Deus faz aquilo que é milagroso. Deus faz aquilo que o homem não consegue fazer. E aí ele nos fez, ele nos escolheu como participante, como co-participantes da sua obra. De Gênesis a Apocalipse, eu vejo um Deus que nos dá graça, unção, sabedoria, força e fala assim, filhão, tô contigo, tô te dando essa missão, eu vou te apoiar. Agora vai lá e faz. Uau. Ele dá orientação para Moisés. Ele é Deus, ele poderia ter ido até o Egito, matado todos os egípcios e resgatado Israel. Por que ele escolheu Moisés, então? Porque ele escolheu dessa maneira. Deus escolheu usar o ser humano para fazer a sua obra. Ele não precisa do ser humano, mas ele escolheu fazer através de nós. E de Gênesis a Apocalipse eu vejo isso. Ele escolhe pessoas para glorificar o seu nome no meio do caos. Foi assim com Daniel, no meio da Babilônia. A Babilônia é o lugar mais promíscuo da época. A Babilônia é o lugar mais adúltero, mais perverso, mais idólatra da época. E Deus colocou jovens lá dentro para reinar no meio do caos. No meio do caos. Aí eu vejo filhos de Deus falando assim, eu não vou me meter com política, porque política não é de Deus, só tem corrupto. Daniel era político. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego faziam parte da política da época. Organizavam ali a Babilônia. E Deus colocou essas pessoas em posição de honra, glorificando o nome de Deus. Vou voltar na viúva. Ela tinha esperança, do verbo esperançar. Quando você tem esperança do verbo esperançar, você espera que Deus faça algo diferente. Você espera que Deus faça um milagre enquanto você está fazendo a tua parte. Enquanto você está se esforçando. Enquanto você está se esforçando no lugar de oração. Enquanto você está se esforçando no lugar de ação. Enquanto você está agindo, se conectando com pessoas, fazendo o teu melhor naquilo que Deus colocou no teu coração. Eu olho para todos os homens da Bíblia. O que eles têm em comum? Esperança. Abraão olha para Deus, ouve de Deus. Abraão, sacrifica o teu filho, teu único filho, Isaque. A Bíblia fala que Abraão não pensou, ele foi para sacrificar Isaque. E a Bíblia fala que o coração dele era assim, ele acreditava até que Deus poderia ressuscitar Isaque depois do sacrifício. Sabe uma Por quê? coisa, pastor? Pode concluir, pastor. Ele tinha esperança. Ele fala, Deus, eu espero que o Senhor faça alguma coisa, e eu acredito tanto que você vai fazer, que eu vou fazer a minha parte. Então esse esperar de Abraão não era um esperar de esperar e ficar sentado, era um esperar, na verdade, que era esperançar, né? É esperança, eu tenho esperança que Deus vai fazer alguma coisa diferente, e por isso eu vou sacrificar meu filho. E nessa esperança, quando ele vai sacrificar Isaque, aparece ali o cordeirinho, para ser sacrificado. Por quê? Porque ele esperançou em Deus. Ele não esperou, ele esperançou. Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Irmão, você que está aqui nessa live, para de esperar apenas. Seja uma pessoa que tenha esperança, do verbo esperançar. Uma esperança que te coloque em movimento, que te coloque com o coração inclinado, o coração que espera em Deus enquanto você age. Teu coração espera em Deus e você está aqui, agindo, fazendo acontecer, porque aí sim Deus vai te honrar. Uau, coisa boa demais, coisa boa. Pastor, em continuidade aí na sua fala, muito forte. Gente, que coisa boa. Se você não anotou, corre e anota, porque a nossa mente, ela extravasa as coisas rapidinho, viu? É coisa boa. Então, esperança não do verbo esperar, mas sim do verbo esperançar. Isso é incrível, isso vai mudar a sua forma de ver as coisas, sua forma de contemplar as coisas. E sabe o que eu analiso aqui também, pastor? Em Neemias, capítulo 1, ele sabe da notícia da sua terra, do seu povo, que os muros estão derrubados, que os portões estão queimados, que o povo está ali todo desolado, outros desanimados, não estão conseguindo nem próprio se levantar. Então, uma coisa interessante, Deus não falou com ele assim, literalmente. Deus não levantou um profeta e falou para Neemias, dizendo assim, Neemias, levanta e toma uma atitude. Neemias levanta
e faz alguma coisa. Simplesmente Neemias ouviu a voz de Deus através da história que o outro contou e ele mesmo tomou uma atitude. A Bíblia diz que quando ele ouviu de Anani e os seus companheiros a situação, estado de grande miséria, estado de portões queimados, sem proteção, sem segurança, os inimigos invadindo para todo lado, aí ele naquele momento ele ficou ali estatizado, perplexo, sentou-se, pôs-se a chorar, a se lamentar. Depois, ele mesmo pôs-se a orar. A Bíblia diz que ele pôs-se a orar. Primeiro ele sentou, depois ele se lamentou, depois ele começou a jejuar e orar. E depois a atitude foi tomada. Que coisa interessante. Ninguém falou para ele assim, vai, eu preciso de você, Deus está te chamando para isso. Tem muita gente que precisa que um profeta levante para dizer assim, rapaz, tu tem uma chamada linda, tu é espetacular, tu pode ir grande, tu pode ser mais, sua família pode... Não, meu irmão, não precisa disso. A situação, você vê que a crise chamou o verdadeiro Neemias de dentro dele. A crise levantou Neemias a tomar uma atitude. Então, meu irmão, a pandemia está aí. Tem gente que está falindo, mas tem gente que está prosperando. Tem gente que está esquentando a cabeça, não sabendo o que fazer, mas tem gente que está enriquecendo, sendo abençoado, sendo bem-sucedido, aproveitando aquilo que Deus está dando. Então, a crise está aí, como Neemias estava. Quando a crise bate a sua porta, você faz o quê? Neemias parou, adorou, se lamentou, foi para os pés do Senhor, orou, jejuou e tomou atitude. Não precisou o profeta chamar ele. Ele mesmo tomou atitude. Aí foi lá, buscou Deus e as coisas aconteceram. Você vê que como pode um rei, né, ouvir um servo e liberar com toda a riqueza aquele jeito, né? Não liberou só cartas, liberou acessos, riquezas para ele se manter. Como é que pode um negócio desse? Porque quando a gente toma atitude, meu irmão, as coisas começam a funcionar. A fé é isso. Uma oração, quando não é gerada pela fé, quando não é oração com fé, as coisas não funcionam. Uma atitude sem fé não funciona. Então, uma atitude, vamos partir para cima, meu irmão. A crise está aí, vamos aproveitar isso aí. Eu vou dizer para você, pastor, algo pessoal. Nesse ano que passou, hoje já vai completar 1 ano e 2 meses, mais ou menos, que começou a pandemia, né? E você acredita que nesses 1 ano e 2 meses eu experimentei de coisas tão extraordinárias que, poxa, não se dá para aqui, não tem tempo para experimentar. Inclusive a questão do aprendizado, né? Através do coach que a gente aprendeu, te ganhou aquele presentão lá, e etc, etc, etc. Foi muita coisa grande que a gente aprendeu de conhecimento, de estratégia, a mentalidade mudou, a questão da vida mudou, a questão financeiramente decolou, a vida... Por quê? O que a gente faz? Lamentar? O que a gente faz? Chorar? O que a gente faz? Mano, eu aprendi um negócio que isso aqui marcou meu coração. Eu lembro que foi não sei se foi na segunda live que o senhor fez na maratona lá, eu não sei se foi na primeira ou na segunda, eu não sei, não lembro muito bem. Mas só que foi uma palavra que aquilo mexeu comigo naquele dia. Eu estava ali, normal, assistindo, que eu gosto do conteúdo, estava assistindo porque eu gosto do conteúdo, mas com intenção nenhuma, nem caderno e caneta eu estava, só por assistir mesmo. E quando eu comecei a assistir, uma palavra foi determinante para a minha vida, isso é determinante até nos meus aconselhamentos. Se você não tomar uma atitude, você vai pagar um preço por causa disso. Se você tomar atitude, isso requer também um preço. Quer seja, se você não tomar, é um preço. Se você tomar, é um preço. Agora você que decide. Qual é o preço que você decide pagar? O preço para você alcançar a intimidade com Deus, algo grande de Deus, ou o preço da derrota, do fracasso, do esperar, do ficar aí acomodado? Então, está na hora da gente dar um passo além da marca. Está na hora da gente... Daqui a pouco está chegando a Páscoa aí. Páscoa é isso. Passo além da marca. Páscoa é isso. É sair do limite que foi implantado, das coisas que foram ali
acrescentado na sua cabeça. Coisas sem sentido, sem fundamento, sem nada. Então está na hora da gente tomar essa atitude. Gente, oração é prioridade. Gente, intimidade com Deus é prioridade. Está na hora da gente pensar. Não é para amanhã, é para ontem, gente. É para ontem. Criar suas metas de oração. Criar a sua hora de oração. Você precisa ter o seu lugar de oração. Você precisa ter o seu momento de oração. Você precisa ter... Isso precisa colocar data, hora, dia. Você precisa estabelecer isso aí. Se você não colocar isso, não vai virar compromisso. E compromisso não tendo, não vai ter atitude. Não tendo atitude, você vai continuar tendo a mesma vida e reclamando, na verdade. Porque a gente precisa tomar atitude. Então, Exatamente. é o caminho. Mário Alves diz algo interessante aqui. A oração pode ser um instrumento poderoso, não somente em momentos de crise, porém em todos os momentos da vida. Mas nesse momento de pandemia, mais ainda. Que coisa interessante, hein? Coisa Sim. boa. Eu queria até comentar isso que o Mário falou e tudo isso que você falou agora, pastor, assim, eu sei que às vezes quando a gente fala de, poxa, no meio da pandemia, Deus me fez prosperar, eu experimentei de algo diferente de Deus, e talvez a pessoa que está do outro lado aqui, na live, ela fala assim, poxa, mas eu não passei por isso, e a pessoa se sente ofendida até, fala, poxa, né, eu não tive essa experiência, e para mim não foi tão bom assim, eu posso ter perdido alguém da minha família, eu perdi emprego e tal. E entenda o seguinte, irmão, entenda o seguinte, é muito importante isso que a gente está te falando, porque quando a gente fala que nós estamos desfrutando do melhor de Deus, não quer dizer que nós não passamos por dificuldades. E mesmo que nós não estejamos passando por dificuldade, vamos criar esse contexto, tá? Minha vida está perfeita, imagine que minha vida estivesse perfeita. Eu não estou falando só desse momento da pandemia, nós estamos falando de uma vida com Deus. O que me irrita às vezes, eu chego a ficar irritado mesmo, é quando o cristão ele não leva em consideração o que a Bíblia diz. É quando o cristão considera a Bíblia como um livro como se fosse uma história em quadrinhos, como se isso aqui fosse um gibi de histórias que inventaram. Então, entenda o seguinte, eu quero compartilhar contigo algo muito importante em cima disso que o pastor falou de Neemias e Esdras, né, na reconstrução ali, depois que o povo sai da escravidão e eles voltam. Acontece tudo isso dele sentar, chorar, orar e depois fazer algo, porque aquilo incomodou ele. Ele viu as muralhas caídas e aquilo incomodou ele. Presta atenção, tem gente falando, Deus, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Sabe aquelas coisas que te incomodam no dia a dia? Se te incomoda, o problema é seu. Tem gente que se incomoda com alguma coisa e fala assim, pô, você não vai resolver isso aqui? Cara, se você tá vendo o problema é seu. É Deus te mostrando, eu tô te dando visão para ver esse problema. Neemias e Esdras, né, na reconstrução depois das muralhas ali, a reconstrução das cidades, eles viram o problema. Eles viram o problema, eles se chatearam com o problema e falaram, esse problema é meu. Se Deus me permitiu enxergar isso, eu tô triste, eu tô tão triste com isso, que isso é um problema meu que eu quero resolver. Tudo que você enxerga de problema, irmão, o problema é seu, resolve. Pastor Diego, mas dói, cara, vocês estão falando de um ano que Deus está fazendo vocês comerem do melhor dessa terra, que Deus está cuidando de vocês, mas o meu ano foi difícil, eu perdi alguém, eu tô em crise, eu perdi meu emprego, eu me solidarizo com você, irmão. De verdade. Como o Mário disse, agora eu quero contextualizar como o Mário disse. A oração é para sempre, só que no momento de crise, mais ainda, na pandemia, mais ainda. Óbvio, é isso mesmo. Segundo a Crônica 7,14 é clara com isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender de seus maus caminhos, se me buscar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Nós temos que buscar a Deus. É fato. Só que o ponto é, essa crise que nós estamos vivendo não é a primeira e não vai ser a última que a humanidade passou. Eu quero que você pare e pense agora. Imagina eu quero que você agora reflita. É a última coisa que eu vou falar aqui hoje, pastor, prometo. Prometo que é a última coisa que eu vou falar. Eu quero que você se imagine, por favor, faça esse exercício. Se imagine vivendo tranquilamente na tua casa. Se imagine vivendo tranquilamente na tua casa. Tranquilamente, vivendo uma vida boa, uma vida de conexão com Deus, não uma vida de infidelidade. Se imagine vivendo uma vida fiel a Deus, tudo dando certo na tua vida, as coisas prosperando, tudo funcionando. E de repente você é levado como escravo.
Você é tirado da tua família. Você é arrancado. Você é levado para uma outra nação, onde outros deuses são adorados. Você é levado, você é vendido como escravo. Você é escravo em outro lugar. Será que isso é crise? Pô, é uma baita de uma crise. E aqui eu estou falando de José, por exemplo, que foi vendido pelos irmãos como escravo, cara. Você foi tirado dos seus pais, você foi tirado daquilo de quem você amava. Agora você vai para uma outra nação e você é uma nação que adora outros deuses, onde você é difamado, onde você é preso, onde você é humilhado. E esse cara, ele glorifica a Deus, ele ocupa uma posição de destaque no meio do caos. Por quê? Porque ele fez da crise dele o maior trunfo dele, o maior triunfo dele. Não foi fácil para José, como não é fácil para mim e para você. Eu poderia falar de outros homens aqui. Daniel foi levado como escravo para a Babilônia também. Ele era escravo na Babilônia e ocupou uma posição de honra. Foi levado como trabalhador. Foi escolhido como um dos mais sábios ali, mas era um empregado na Babilônia. Era um momento de crise, deixou a terra natal para trabalhar numa terra distante, uma terra onde outros deuses eram honrados. E a gente poderia falar de várias outras pessoas aqui que passaram por grandes crises. Jó, poderia falar de José, poderia falar de Esther, poderia falar de várias pessoas que passaram por diversas crises. E essas pessoas fizeram das suas crises os seus momentos de triunfo, os seus momentos de registrar o nome deles na Bíblia, ao ponto de hoje, vários milhares de anos depois, nós estarmos aqui numa live falando deles. Sabe o que eu acredito, pastor? Eu gosto muito de viajar na Bíblia, muito de viajar. Sabe o que eu acredito? E eu encerro minha fala aqui. Eu acredito. Salvação é uma coisa, e aí eu não vou falar de salvação aqui nessa live. Eu vou falar de galardão. Salvação e galardão são coisas bem diferentes. Tem gente que acha que salvação é o fim. Jesus morreu para que eu seja salvo. Jesus morreu para começar o plano. Você foi salvo. Tem gente que acha que a salvação é o final. A salvação é o começo, irmão. Jesus te salvou para você reinar. Jesus te salvou para você glorificar a Ele em tudo que você faz. Aí você vai construir o teu galardão. Então sabe o que eu imagino, pastor? Eu imagino que a gente vai chegar no céu. E aí é uma eternidade toda para desfrutar da glória de Deus. E eu imagino que lá a gente vai ouvir a história de Moisés e ver aquilo que ele fez. A gente vai ver Davi contando daquilo. A gente vai ver pessoas, heróis da fé, compartilhando como foi bom servir a Deus. E agora a gente tem a eternidade toda para curtir. E sabe o que vai acontecer? Vai ter um momento, pastor Paulo, que a gente vai parar para ouvir a tua história. E você vai falar, cara, 2020 foi um ano terrível, foi desafiador, só que eu me reinventei, eu fiz isso, eu salvei pessoas para Cristo, eu compartilhei o evangelho, eu ajudei empresários a não falirem, eu ajudei pessoas a superarem depressão. Tá aqui os meus talentos, Deus, eu te devolvo tudo aquilo que o Senhor deixou nas minhas mãos, tá aqui os frutos. E Deus vai falar, pô, pastor Paulo, parabéns. A tua recompensa é essa, o teu galardão é esse, você é uma pessoa honrada. Eu imagino que vão parar para ouvir a minha história e de cada um que está nessa live. Se é condicional. Se você for uma pessoa de oração, se você for uma pessoa conectada com Deus, se você for um servo que se entrega acima de tudo. É duro ouvir isso? É duro. Os dias são difíceis. 2020 e 2021 estão sendo anos terríveis. Só que daqui a alguns anos você pode olhar para tudo isso e falar, eu passei, eu venci. Pastor Diego, mas e se eu morrer? E se eu contrair o Covid e morrer? Irmão, morreu. Ah, pastor, você está sendo muito insensível. Enquanto eu te falo isso, meus pais estão na casa deles, na rua daqui de baixo. Meus pais moram a um quarteirão daqui. Os meus pais estão com suspeita de Covid nesse exato momento. E os dois são um risco. E na segunda-feira eu falei com a minha mãe. E a resposta da minha mãe foi, eu falei isso numa live que eu fiz no meu Instagram essa semana. A minha mãe falou o seguinte, Ti, filho, fica tranquilo que a mamãe não vai morrer. Fica tranquilo, a mamãe não vai morrer. Só que se eu morrer, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, eu fiz aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu falei, cara, mãe, pô, não fala isso. Ela falou, não, entende o seguinte, eu te treinei para isso. Eu te treinei para viver. A morte é certa. Agora, o que a gente faz enquanto está vivo, isso é uma escolha. Daniel, era certo que ele era escravo. Sadraque, Mesaque e Abednego eram escravos. José era escravo. Então eles estavam numa condição de escravo, ponto. Só que a mente deles continuava conectada com Deus, o coração continuava conectado com Deus e tinha um coração livre. Então, nós estamos em lockdown, nós estamos presos em casa. O teu corpo físico pode estar preso em casa. Agora, a tua mente, teu coração, teu espírito deveria estar totalmente livre, falando, Deus, eu estou aqui, pode me usar, pode me dar talentos que eu vou botar para quebrar, eu vou fazer esse ano o melhor ano da minha vida, porque eu vou fazer da minha maior dificuldade o meu maior triunfo e eu vou te devolver isso na glória. Isso vai fazer parte do meu galardão.
E eu encerro minha fala com isso. Oração é uma necessidade. Você tem que orar da mesma maneira que você busca o ar para respirar, você tem que buscar a oração, você tem que buscar esse contato, você tem que buscar essa conexão com esse ser tão maravilhoso que é o nosso papai, que é o nosso Deus. Tem que ter esse desejo, esse desespero, eu diria. Você tem que ser desesperado. O João, a Raquel, quando a Raquel sai de casa, o João sai correndo, ele gruda no portão, ele chora. Eu falo, filho, calma, a mamãe já vai voltar. E o João não tá nem aí pra mim, ele grita, ele desespera. Por quê? Porque ele quer a mãe, cara. A oração tem que ser isso, eu tenho que ser desesperado pela presença de Deus. Por quê? Sem ela, eu não tenho nada. Aleluia. E eu encerro aqui, pastor João. Mas que coisa boa, moço. Esse negócio é pano para manga. Se pegar aqui. Vai virar vida. Isso é coisa de assembleia, né? Glória a Deus. Coisa Eu, sou da, boa. eu me converti na Assembleia, sou fruto da Assembleia. É mesmo, glória a Deus. Então você é de raiz, você é da raiz. Raiz. Pastor, que coisa boa. Gente, nós estamos encerrando, porque na verdade o negócio não para. É 3 pontinhos aí, o negócio só tem a render. Mas se essa live fez sentido para você, compartilhe para mais pessoas para ouvir essa mensagem aí. Eu acho que mais pessoas poderiam ouvir isso aí. Com a permissão do senhor, pastor, se o senhor me permitir, eu gostaria de pegar esta mensagem aqui e colocar lá no YouTube, no meu canal lá, se o senhor permitir. Com certeza, com certeza. Com certeza, muitas pessoas vão ser tocadas. Então, por favor, inscreve lá no canal. E não somente por escrever, por ter escrito, não. É somente para mergulhar nos estudos que estão lá, que são bênção de Deus para a sua vida. E, gente, compartilhe o máximo aí para essas pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir aquilo que foi falado aqui. Tem muita gente que precisa experimentar algo novo. Vocês, na verdade, foram os escolhidos por Deus para estar aqui nessa live até o último momento. Tem gente que está aqui desde o começo até o fim. Mais de 1 hora. Deixa eu ver quanto deu aqui. 1 hora e 11 minutos, pastor, de live. E o pessoal tá quente com a gente aí. E eu quero louvar a Deus. Pastor, vamos encerrar orando. Gostaria que o senhor orasse por nós. Vamos fazer também uma oração em concordância, pastor, pelas autoridades, pela igreja do Senhor, para que Deus venha estar movendo, fazendo o impossível, né? Aqui na Bahia mesmo está muito travado nessa questão, está muito difícil, né? Para a igreja em principal está muito complicado, mas eu acredito que nós viveremos algo novo. Amém? Se, pessoal, se essa live fez sentido para você, coloca aí, fez sentido para mim, glória a Deus, e foi bênção para a minha vida. Ana Raquel botou um negócio aqui incrível, pastor. Diz assim, obrigado, tá bem um pouquinho atrás aí. Diz assim, obrigado, hoje faço essa pergunta. O que tu queres que eu te faça? Jesus perguntando para mim hoje. Olha a pergunta dela. Incrível, né? Com certeza isso foi de bênção para a vida de Raquel. Raquel, se você estiver aí, manda um glória a Deus aí, porque Deus vai te fazer experimentar coisa grande, em nome de Jesus. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Mais uma vez, pastor, sem palavras, viu? Grato demais. Sente desse tempo pra gente aí. Só Deus para te recompensar, viu? Amém. Um abraço para sua família. Eu te acolhi aí na oração. Já coloquei, sabe? Eu sou pastor assembleano. Te coloquei lá no ciclo de oração da igreja. Ore pela vida desse camarada aqui. Sabe aquelas irmãzinhas do pozinho? Armando Coque, essas aí são do poder. Eu amo essas irmãs. Eu tenho as minhas aqui que cuidam de mim também. Meu Deus, essas irmãs aí são maravilhosas. Bênção, pois é. Estas abençoadas aí, tá orando pela sua vida, tá bom? Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. Foi uma honra para mim, de verdade. É muito bom falar de algo que faz sentido e relembrar, né? Porque enquanto eu compartilho isso, enquanto a gente compartilha isso, fala e reverbera, né? Fala e bate aqui. Fala, poxa, realmente eu poderia estar investindo mais tempo, de repente, poderia estar me conectando mais, então fala e reverbera. Então é um negócio que não é só para quem está ouvindo, é para quem está falando também. A gente tem que continuar mesmo nessa intensidade, porque Deus tem mais. Obrigado pelo convite, foi muito bom estar com você. Deus abençoe. Vamos orar então, pastor. Ore, encerra. Deus abençoe, por favor. Amém.
Meu Deus. Papai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por esse momento aqui com o pastor Paulo e com todas essas pessoas, irmãos e irmãs, que tiraram esse tempo para se conectar contigo, para ouvir a tua voz, para se conectar com aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa geração, aqui e agora. Pai, nós oramos considerando a tua palavra de Isaías 55, que diz que os seus caminhos são mais altos do que os nossos, os seus pensamentos são maiores do que os nossos. E Isaías diz também, Senhor, que a tua palavra não volta para você vazia, Senhor, antes de fazer aquilo que precisa ser feito aqui. Então, Pai, que essa palavra venha render frutos nos nossos corações. Que essas palavras encontrem, Senhor, corações férteis, Pai, solos férteis, que gerarão frutos a partir dessa palavra, Pai. Que cada um aqui desse encontro, dessa reunião, dessa live, saia ativado para colocar, Senhor, em prática aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Que nós não sejamos aqueles que ouvem algo, mas não se posicionam, mas que nós possamos ser aqueles que ouvem uma palavra, Pai, recebe a palavra e se posiciona em relação àquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Pai, eu oro para que o Senhor permita que os nossos olhos se abram, para que a gente possa ver aquilo que o Senhor vê. Que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir a Tua voz nesse momento. Que os nossos corações sejam libertos, Senhor, e inclinados a Te obedecer, inclinados, Pai, a estar conectados contigo. Pai, essa é a nossa oração, nós te pedimos no nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, com sabedoria, com discernimento de tempos, Pai, desse tempo, que a gente possa entender qual é a tua ideia, qual é a sua estratégia, quais são os seus planos para esse momento. Nós te honramos, Pai, pelo passado, muito obrigado pelo passado, mas nós entendemos também que o Senhor não é um Deus de passado, o Senhor é um Deus de agora, Pai, então nós pedimos, faça agora, Pai, algo novo. Nós oramos pelas nossas autoridades, oramos pelo nosso país, Pai, libera, Senhor, aquilo que o Senhor tem para liberar sobre o Brasil. Que seja um momento de correção, que seja um momento, Pai, de renovo, que seja um momento de alinhamento, Senhor. Que os nossos corações sejam alinhados à Tua vontade, alinhados, Pai, àquilo que o Senhor está fazendo no céu. Nós oramos sobre a oração modelo, Pai, Mateus 6, que venha o Teu reino aqui em São Paulo, Pai, na Bahia, no Brasil. Que cada pessoa aqui nessa live, Pai, representando a sua cidade, que o Teu reino seja estabelecido nesses lugares. E que seja feita a Tua vontade, Pai, aqui no Brasil, como é feito aí no céu. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós selamos essa oração com o Teu sangue, Papai. E nós pedimos, Senhor, esteja sobre a nossa vida, Pai, que a nossa oração seja um momento, seja um estilo de vida, de conexão contigo. E que o Senhor possa fazer em nós tudo aquilo que o Senhor tem planejado desde a eternidade. Nós te oramos e te agradecemos, Papai, porque sabemos que o Senhor é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido. Nós te louvamos, Papai, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, coisa boa. Gente, receba esse impacto de Deus aí. Essa oração de fé, com certeza, há de visitar a sua necessidade. Se porventura você foi tocado por Deus aí, através dessa oração, foi curado, foi aliviado, sentiu paz, sentiu algo novo para viver um tempo novo, em nome de Jesus. Não só coloque aqui, não, porque aqui vai passar. Amém? Testemunhe. Propague isso, coloque isso mais longe, vai mais além, em nome de Jesus. Jesus está aqui para curar, para libertar, para transformar. Se você é afastado da igreja, volte para Jesus, volte para a igreja, volte para Cristo o mais rápido possível. Se você ainda não fez aliança, faz aliança com Jesus, por favor. O tempo é agora, o tempo é agora. Vamos buscar Deus. Meu querido, muito obrigadão. Um beijo no seu coração, parceirão mesmo. Deus abençoe, viu? Tamo junto, pastor. Obrigado, viu? Um abraço na família. Deus abençoe muito vocês. E nos vemos em breve. Tamo junto. Valeu, meu pastor. Valeu. Grande abraço, Águias. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Coisa boa. Gente, coisa boa. Agradecido a Deus pela vida do pastor. Nós estamos encerrando a nossa live. Amanhã é mais um dia de bênção, tá bom? Amanhã vai ter uma pessoa muito especial aqui com a gente. Vai estar o pastor Leones Lima, lá de Feira de Santana, falando sobre também a importância da oração. Então você que está aqui conosco, participe com a gente amanhã. Vai ser incrível aqui, vai ser algo sobrenatural. Deus vai falar também muito ao teu coração. Uma pessoa de Deus que tem experiência com Deus, que vai falar de algo de Deus para os nossos corações, tá bom? Um beijo no coração a todos. A paz do Senhor, uma excelente noite. E, como diz ele, para cima! Pra cima! Um abraço!